Mateus 14, capítulo 14, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o versículo de número 22. Que nem diz o Davi, quem achou diga amém. Quem não achou diga aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quanto se acha, eu vou abrindo o copo aqui, viu, irmão? Diz assim o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Podemos se assentar? Em nome de Jesus, fique à vontade, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Irmão, esse texto é muito conhecido, muito pregado, muito falado sobre ele. Mas algumas coisas nós vamos aprender dentro deste texto, que é o que nós vivemos nos dias de hoje. O barco já estava a caminho, já estava no meio do mar. Tudo parece tranquilo, mas de repente eles são surpreendidos. Pelo quê? Por ondas grandes, fortes, ventos fortes. Aquilo que parecia bonança já não é mais bonança. Aquilo que parecia calmaria já não é mais. Eles são surpreendidos pelo vento. Quando nós olhamos para o mundo em que vivemos hoje, quantas vezes somos surpreendidos por ventos? Ninguém espera a luta. Alguém espera a luta, irmão? Nós sabemos que ela vem, mas ninguém fica esperando. Vamos esperar a luta. O pastor falou que o vento forte vai chegar, então vamos esperar o vento forte. Ninguém se prepara para esperar vento forte. Ninguém fica esperando a batalha chegar, a luta chegar, os problemas chegar, as adversidades chegar. Não, ninguém é masoquista, não é verdade? Nós queremos bênção, nós queremos bonança, nós queremos as coisas tranquilas, nós queremos que nada dê errado. Então nós somos surpreendidos pelos vendavais da vida. Nós somos surpreendidos pelos problemas, pelas adversidades. Nós somos surpreendidos por notícias desagradáveis. Nós somos surpreendidos por tantas coisas que nos entristecem dia a dia. Quem está me entendendo, diga amém. E eles foram aqui surpreendidos pelo vento contrário. Ou seja, eu quero ir para um determinado lugar, mas o vento está me jogando eu para outro lado. Eu não consigo ir para onde eu quero ir, porque o vento está soprando o contrário. E com isso hoje nós vivemos no mundo de incertezas.
Nós vivemos num mundo que não sabemos o que vai acontecer amanhã. A nação vive momentos difíceis que não sabemos qual será o futuro dos nossos filhos, o que vai acontecer à frente. Mas algumas coisas eu vou aprender dentro deste texto. Porque quando o vento é contrário, as dificuldades vêm. E aqui o texto, versículo 25, quarta vigília da noite, madrugada, entre 3 e 6 da manhã, fala quarta vigília, mas não relata o horário certo, mas era nesse período das 3 ou às 6 da manhã, nesse período, alguém caminhando sobre o mar. Que doideira, né, irmão? Que doideira, né? Imagine, de repente você vê um ser andando sobre as águas, caminhando, indo à sua direção. Tem gente que grita, queima Jesus. Não é verdade? Está repreendido, outro está amarrado. Aqui quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, versículo 26, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, se assustaram e gritaram, é um fantasma. Por quê? Por causa de uma pequena palavra. Diga comigo, medo. Medo. O medo fez com que eles não olhassem que era o Cristo. O medo fez com que eles pensassem em fantasmas. O medo fez com que eles não conseguissem discernir quem estava indo ao encontro deles. O medo faz com que as pessoas criem situações aonde se afastam da própria fé. O medo fez com que eles não conseguissem enxergar que a solução estava à frente. Porque o medo faz isso, faz você olhar apenas as coisas negativas. O medo das as incertezas da vida. O medo produz isso em nós. As fobias da nossa vida faz com que nós não venhamos a enxergar a solução que é o Cristo na nossa vida. E nós começamos a olhar e focar apenas no fantasma. Começamos apenas a focar naquilo que não é para nós focarmos, porque o medo nos cega. O medo faz com que você não ache uma saída. O medo faz com que você não procure uma saída. O medo te aprisiona de uma forma que você não sabe para onde ir, como começar e como sair daquela prisão que você está. Porque o medo faz com que você não enxergue que existe um Deus à sua frente que peleja por você e cuida de você nos mínimos detalhes. Um Deus que, no meio aos vendavais da vida, no meio das adversidades da vida, Ele pode não estar do barco, mas de repente Ele está chegando do teu lado, andando sobre as águas. Oh, louvado seja Deus! Mas o medo faz com que você não o reconheça. Aleluias! Quem está me entendendo, diga aleluia. Mas Jesus agora no versículo 27, Ele diz assim, tem bom ânimo, sou eu. Não temais, sou eu, fique tranquilo, eu estou aqui. Mas novamente o medo da incerteza, o medo daquilo que estava acontecendo. O medo daquilo que eu não conheço começa a me amedrontar, começa a me cegar. O medo faz com que eu não acredite mais. O medo me afasta das bênçãos de Deus. E Jesus está dizendo, não temas, tem bom ânimo. Jesus estava dizendo, vocês não vão morrer não.
Sou eu. Mas o medo faz com que eles não escutem o mestre falar. Apenas ouvir, mas não escutar. O medo fez com que eles não discernissem a voz do mestre. E nós estamos falando de um grupo de pessoas que conviviam com Jesus, um grupo de pessoas que caminhavam com Jesus, um grupo de pessoas que viram milagres acontecer, um grupo de pessoas que acompanhavam o mestre em todos os momentos, mas de repente não conseguem discernir a voz do mestre. Por quê? Medo. Medo. O medo faz com que você já não discirna a voz de Cristo. O medo faz com que te sufoca. O medo vai sufocar você. E você não consegue mais discernir a voz do Cristo. A ponto agora de Pedro dizer: Senhor, se és tu, é o Senhor mesmo. Então eu quero andar na água. Porque o medo faz você duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. O medo faz você duvidar que Ele pode restaurar a sua vida. O medo faz você duvidar que Ele pode fazer muito mais dentro de você. O medo. O medo faz você duvidar que Cristo pode te curar esta noite. O medo faz com que muitas vezes nós damos ouvido àquilo que a medicina fala, mas não conseguimos discernir Jesus falar. E quando Jesus fala, através da palavra, através de profeta, através de louvor, através de um testemunho, eu não compreendo, porque o medo me sufoca. E me faz cria dentro de mim dúvida daquilo que Deus é capaz de fazer. O medo faz um homem que tinha intimidade com Deus, Elias. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que dizia: Senhor, manda chuva, Senhor, não manda chuva. Senhor, manda fogo, o fogo desce. Senhor, manda fogo e consuma aqui, ele consumia. Mas de repente o medo, um homem com uma intimidade com Deus, um homem que viu tanto Deus fazer tantas realizações, o medo agora faz ele entrar dentro de uma caverna, porque ele está apenas ouvindo agora Jezabel falar. Porque agora ele consegue ouvir apenas esta mulher dizendo que queria a cabeça dele. E o medo faz um homem de intimidade com Deus entrar agora na caverna e pedir a morte. Por que vai pedir a morte? Por causa do medo. O medo gerou dentro dele uma incerteza de vida. Porque o medo gerou dentro dele uma certeza de morte. E agora, ele não consegue ouvir Deus mais. E agora ele vai para a caverna. Porque o medo gerou isso dentro dele. E Pedro está dizendo: Senhor, é o Senhor mesmo? O medo gerou dúvidas. O medo faz com que você viva a tua vida inteira só pedindo oração, mas você já não acredita na sua própria oração, porque o medo da incerteza do que você vai enfrentar no dia a dia. Aí Jesus vai dizer: Pedro, venha, vamos caminhar junto, Pedro, venha. Pedro vai, Pedro vai. Pedro anda sobre as águas. Mas o versículo 30, Pedro vai sentir o que quando bate o quê? Versículo 30, sentindo o vento forte. Pedro tem o quê? Medo. Quando Pedro sente medo, o que o medo fez? Começou a levar ele para baixo. O medo te puxa para baixo.
O medo te sufoca, vai te arrastando para baixo. Nenhum de nós estamos livres do vento. Nenhum de nós estamos escape das adversidades, das lutas, dos problemas. Nenhum de nós somos isento de passar qualquer tipo de adversidade. Somos sujeitos a isso. Então, vamos dizer esta noite que é fato e é real, o vento vai bater. Mas não vou ficar esperando o vento, porque o meu Cristo é o dono do vento. Mas quando o vento veio aqui, Pedro sente medo e Pedro vai se afundando, porque o medo leva as pessoas para baixo. Qual é o medo que está te afligindo esta noite? Jonas, Deus fala para Jonas: eu estou confiando em ti para ir para Nínive. Mas Jonas, ele muda o seu caminho, o seu curso, por quê? Medo. Medo trava a tua vida profissional. O medo trava a tua vida conjugal. O medo trava a tua vida em todas as circunstâncias, porque o medo te puxa, o medo te arrasta para baixo. Qual é o medo que você tem enfrentado, que você precisa enfrentar na sua vida? Medo de construir alguma coisa, medo quando as pessoas têm medo de uma faculdade, quando as pessoas têm medo do emprego novo, quando as pessoas têm medo de triunfar, porque de uma forma ou de outra, para alguém não deu certo, e você criou um medo dentro de você, e você tem medo de triunfar, de crescer na vida. E o medo vai te arrastando para baixo e vai matando as tuas esperanças. Quando Pedro está se afundando, está matando as suas esperanças, esperança de vida, esperança de triunfar, porque ele está indo para baixo da água. Esta noite tem uma palavra de Deus para você, noite de vencer, no nome de Jesus, todo e qualquer tipo de medo, de fobias, na autoridade do nome de Jesus. Qual é o medo? Qual é a fobia que te oprime? Eu já falei aqui, eu tinha medo de escuro. Eu já falei algumas vezes aqui. Como eu tinha medo de escuro. Meu Jesus amado. Era uma fobia terrível. Aquilo me sufocava. Coisa mais horrível que eu já senti. Fobia, medo do escuro. E eu comecei, Senhor, a chama jardia aqui dentro. Dizia, Senhor, eu preciso pregar, e se eu vou em algum lugar e tem que ficar na casa de alguém, e de repente o irmão vai apagar as luzes e eu não posso levar lanterna, lampião, né? Aleluia. Quando eu ia para a casa da minha avó era um sufoco, irmãos. Era no sítio, aquelas cobertonas de pena, lamparina, não tinha luz lá, né? Imagine eu com fósforo lá, tacar fogo. Meu Deus do céu, não estava nem aqui para contar o testemunho hoje, não é verdade? Então era uma luta, irmão. Nós ficávamos 40 dias na casa da avó. Era uma luta, irmãos, uma luta. Porque aquilo vinha à noite no escuro e misericórdia. E eu comecei, Jesus, me liberta disso. Me liberta, porque esse medo está me puxando para baixo. Esse medo está me sufocando. E deixa eu te contar uma coisa, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Qual é o medo que está te afligindo? Você tem medo de ser feliz? Tem pessoas que têm medo de ser feliz. Existe isso, pastor? Existe. Porque um dia não deu certo, porque nunca mais vai dar certo. Porque com os pais não deram certo, comigo não vai dar certo. Porque com o tio não deu certo, comigo não vai dar certo. Ou vai alimentando o medo, e o medo vai sufocando, vai puxando você para baixo e vai te atormentando. Qual é o medo que você precisa vencer na sua vida profissional? Qual é o medo que você precisa vencer na sua vida financeira? Qual é o medo que você precisa vencer na sua vida ministerial? Qual é o medo que você precisa vencer na sua vida familiar? Quais são os teus medos
que tem te amarrado, porque o medo amarra, o medo não deixa você crescer, o medo não deixa você triunfar, não deixa você marchar, não deixa você fazer absolutamente nada, porque a vida inteira você vai estar preso no medo, medo de dirigir, medo de crescer numa empresa, medos e medos e mais medos. Mas Pedro aqui agora, ele revela o remédio. Aleluias, aleluias, porque a última parte do versículo 30, Pedro agora revela aqui o remédio, porque Pedro vai dizer: Senhor, salva-me. Aleluias, oh, louvado seja Deus. Existe um Cristo que cuida de você. Existe um Deus que conhece os teus medos, que conhece as tuas fragilidades, que conhece os teus problemas, que conhece cada segundo, cada momento da sua vida, cada andar da sua vida. Ele cuida de você. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Peça socorro dele esta noite. Quem sabe, diante dos medos que tem te sufocado, você tem batido em tantas portas. A maré está contrária, e o medo veio, e agora você procura soluções em tantas portas, e Pedro diz assim: Senhor, é contigo agora. Se não for o Senhor, eu vou me afundar. Se não for o Senhor, eu vou morrer afogado. Aleluias. E olha que interessante, Pedro era discípulo de Jesus, irmão. Pedro não era do mundo, não. Pedro era discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus. E agora estava afundando por causa do medo. Nesta noite, tenha certeza daquilo que eu vou te dizer. Em uma ocasião, os discípulos numa grande viagem também de barco, a tempestade era grande. Mas na ocasião, o Cristo estava na polpa do barco dormindo. Mas quem sabe ele não está no seu barco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, grita por ele. Porque ele está caminhando sobre as águas, indo à sua direção. Jesus sabia que ia acontecer aquilo com Pedro. E Jesus sabia que no momento certo, Jesus ia puxá-lo. Mas o que me chama a atenção, que Jesus o espera gritar, clamar. Pessoas que estão com medo, estão se afundando. E não clamam por ele. E não clamam por socorro dele. A alma está gritando. E você não consegue mais dizer Senhor, porque o medo apagou a tua fé. Porque o medo apagou a tua fé. Porque o medo tem te levado para baixo. O medo faz com que você não discerne mais a voz do Cristo. O medo faz com que você não veja mais solução. Mas esta noite, pela fé, a solução está caminhando à tua direção. Oh, aleluias. A solução está bem pertinho de você. Há quanto tempo você serve a Deus? Eu não estou dizendo que a partir de hoje você não vai ter mais luta, não. Você vai ter luta, irmão. O vento vai continuar batendo. Mas a partir de hoje você vai olhar para Cristo. E vai dizer, socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Eu sozinho não consigo. Eu sozinho não vou triunfar. Eu sozinho não vou vencer os medos da minha vida. Mas segura nas minhas mãos. Segura nas minhas mãos e vamos caminhar junto.
Vamos andar junto por esta cidade. Segura em minhas mãos, Senhor, e faz de mim o vencedor. Se coloca de pé, eu quero orar por você esta noite. Eu quero orar pelas pessoas que estão nos assistindo. E após esta oração, eu quero fazer algo que Deus me tocar o coração. Eu vou ungir todos vocês com óleo. Lá embaixo, abraçou. Qual é o medo que está te atormentando? Entrega para Ele esta noite. Medo de casar. Meu Deus. Medo de ser um obreiro da casa do Senhor. Medo de ser feliz. Porque deu tudo errado lá atrás para alguém da tua casa. E agora você tem medo que dê errado para você também. Grita pelo socorro do Mestre esta noite. Aleluias. 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 Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenhas medo. Jesus está dizendo, não temas, sou eu. Não tenha medo. Não tenha mais medo. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de triunfar. Não tenha medo de se levantar e caminhar. Não tenha medo, não tenha medo. Por mais que alguém disse que você não consegue, não tenha medo. Você consegue na autoridade do nome de Jesus. Alguém disse para você e falou que você não serve para nada. E Jesus está dizendo esta noite, não tenha medo, porque te escolhi do ventre da tua mãe. Tu és meu. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu oro por você. O Ministério do Louvor prepara que nós vamos depois ungir as pessoas enquanto vocês louvam o Senhor. Eu quero orar por vocês, Pai. É no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, há poder no teu nome. Nós oramos, Senhor, meu Deus, eu oro agora, Senhor. Ó Deus, primeiramente pelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Quantas pessoas sendo destruídas por causa do medo. Meu Deus, vivemos num mundo amedrontado, num mundo de incerteza, não sabemos o que será no dia de amanhã, mas a nossa esperança está em Ti, Senhor. A esperança desta nação está em Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Pai, quem sabe alguém aqui com medo, eu não sei qual é o medo, qual é a fobia que tem atormentado, que tem tentado muitas vezes levado esta pessoa ao fundo do poço, tirando a esperança desta pessoa, tirando a alegria dessa pessoa de triunfar, de caminhar, de marchar. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos agora esse medo maligno, Pai, no nome de Jesus, e que essa pessoa volte a ser feliz, que essa pessoa volte a marchar, que essa pessoa volte a triunfar, que as cadeias caiam por terra, que as maldições sejam destruídas, meu Deus, que toda fobia seja aniquilada agora, pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é do nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda fobia, nós repreendemos este medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa pessoa possa triunfar, que essa pessoa possa caminhar a partir de agora, de mãos dadas com o Senhor. Sim, meu Deus, sim, Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te glorificamos. Quebra as cadeias do medo, quebra as cadeias do medo, Jesus, agora, meu Deus e meu Pai. Ah, Espírito de Deus, te adoramos por esta noite, te glorificamos por aquilo que o Senhor está fazendo. Aleluia.
Pai bendito e eterno, Pai bendito e eterno, Pai bendito e eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te damos graça, Pai, te damos graça, Senhor, em nome de Jesus.